Oi, meu nome é Bruno. Eu vou falar das células procariotas e eucariotas para vocês. Sumário. Os seres vivos possuem inúmeros tipos de células. Como se via as células antigamente? Como se vê as células atualmente? Células procariotas, as bactérias. Células eucariotas, os demais seres vivos. Vírus, procariotos, eucariotos, quem sabe? Referências. Os seres vivos possuem inúmeros tipos de células. As células podem ser entendidas como as unidades morfológicas dos seres vivos, uma vez que elas são formadas por pelo menos uma dessas unidades biológicas. Em alguns seres, como as bactérias e protozoários, uma única célula constitui o próprio organismo. São, portanto, chamados seres unicelulares. Em outros, como um ser humano ou uma árvore, bilhões de células se associam, formando um organismo. São os seres como se via as células antigamente. Em 1665, o pesquisador inglês Robert Hooke, usando um microscópio bastante rudimentar, iluminado à vela, observou que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. Hooke chamou esses compartimentos de células, diminutivo do termo latino cella, que significa lugar fechado ou pequeno cômodo. A cortiça é, na verdade, um tecido vegetal morto, constituído por células em que o espaço interno é ocupado pelo ar. Vê as células atualmente. Atualmente usamos o microscópio óptico e o microscópio eletrônico. O microscópio óptico permite ampliações de até 1000 vezes. Os modernos microscópios eletrônicos têm capacidade de ampliar centenas de milhares de vezes a imagem de um objeto. Inventado em 1931, o microscópio eletrônico comum ou de transmissão substitui o feixe de luz do microscópio óptico por um feixe de elétrons propagados no vácuo. Esse feixe, atravessando um objeto, permite a produção de uma imagem notavelmente aumentada, que pode ser fotografada ou projetada numa tela fluorescente. Células procariotas, as bactérias. As células procariotas são portadoras de todo o conjunto de componentes que constituem o arsenal mínimo que uma célula deve possuir para o desempenho de suas atividades vitais. Esses componentes compreendem a membrana plasmática, o hialoplasma, os ribossomos e o material genético. As células procariotas são células menos complexas que as eucariotas. Elas possuem parede celular e não possuem parede nuclear, ou seja, o seu material genético fica espalhado por dentro de toda a célula. Deixando os vírus de lado, que não têm organização celular, as bactérias e as cianobactérias, que são procariontes, todos os demais seres vivos são organizados por células eucariotas, isto é, células dotadas de um núcleo delimitado por uma membrana. Essa membrana é denominada carioteca, membrana nuclear ou parede nuclear. As células eucariotas elas são mais complexas que as células procariotas, pois elas possuem organelas para organizar todas as funções que são especializadas dentro da célula. Procariotos, eucariotos, quem sabe? Os vírus são seres muito simples. Eles não são denominados nem procariotos nem eucariotos, pois eles não possuem organização celular. Mas sabe-se que das 1.739.600 espécies dos seres vivos, os vírus representam apenas 3.600 espécies. São muito poucas espécies de vírus.